Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E é sempre um privilégio poder dividir esses momentos com você, que nos acompanha, que gosta do programa e, mais do que isso, né, que interage, que participa, que ajuda a construir, de fato, toda a estrutura do Vejam Só. E você é peça fundamental, tem participação ativa aqui no programa, respondendo as nossas enquetes, comentando as nossas fotos, interagindo de fato com o programa. Esse é o nosso objetivo, despertar na nossa audiência o interesse pelo estudo das Escrituras Sagradas e da teologia também. Fica ligadinho aí, hoje a gente tem um tema muito bacana que eu tenho certeza que você vai parar, vai pensar, vai refletir um pouquinho e vai poder, obviamente, dar a sua opinião também, tá bom? Antes de apresentar os meus convidados, e o tema também está aqui para você, meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, que é mais um canal, é mais um espaço para a gente poder interagir, falar de teologia, falar um pouquinho sobre as Escrituras Sagradas. Manda sua mensagem por lá, pode ser sugestão de tema, indicação de convidado, pode ser alguma pergunta. A gente pode interagir por lá também, conversar, bater papo. É um espaço aí que a gente pode utilizar, uma ferramenta muito bacana. Fico esperando o seu contato por lá também, tá bom? Bom, vou apresentar os meus convidados e aí, na sequência, vou colocar o tema aí para a gente poder começar a nossa conversa de hoje. Com muita alegria que o Vejam Só tem o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios o pastor Éder William, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus em Fazenda Rio Grande, lá no Paraná. Pastor Éder, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só novamente. Sempre uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, reverendo Zeca, reverendo Jubal, queridos telespectadores. Sempre um privilégio voltar aqui no Vejam Só. Trago um abraço fraterno do povo fazendense. Boa. Porque quem nasce em Fazenda Rio Grande, o adjetivo gentílico é fazendense. Tá. E a nossa igreja também, como um todo lá, Assembleia de Deus, que é presidida pelo pastor Dênio Stanley Storben, localizada na Avenida Paraná 2319, no centro da cidade. Boa, já deu aí até o endereço. Aproveita já no embalo, pastor Éder, os dias e horários das principais atividades por lá também, por favor. Terças e quintas, às 19h30, sábados, às 19 horas, domingo, 9 da manhã e às 19 horas. Boa, então as referências também para você que nos acompanha. Tem um trabalho da quarta-feira que, se eu não falar, as irmãs vão ficar bravas comigo. Então pronto. Que é quarta-feira às 14 horas. Tá aí o recado do trabalho das nossas irmãs. Boa, boa. Daí também as informações todas aí direitinho para você. Antes até de reforçar aqui as redes sociais, pastor Éder, vou pedir para o irmão falar de dois materiais para quem nos assiste também, para eles terem acesso. Que são dois temas muito interessantes. Vou pedir para o irmão primeiro começar falando de um livro sobre pregação, por favor. Obrigado, reverendo Zeca. Prezados telespectadores, nós temos um livro sobre sermonário com o título Pregai e Ensinai, sem esboços para sermões sacros. A estrutura desse sermonário é constituída de sermões temáticos e textuais, com título, subtítulo, introdução, desenvolvimento com as referências bíblicas, considerações finais e muita informação da Bíblia. Então, pelas redes sociais, você fazendo contato conosco, nós enviaremos até a sua casa o livro Pregai e Ensinai, sem esboços para sermões sacros. Se o pessoal fizer contato, tiver interesse nesse outro livro que nós vamos mostrar aqui sobre casamento, manda também? O outro livro é o Quebra-Cabeça do Casamento e o subtítulo dele é uma análise crítica sobre a alteridade do raciocínio complexo entre homem e mulher. Essa obra foi escrita a 4 mãos por mim e pela minha esposa missionária Leila. A gente trabalha num conteúdo de linguagem bíblica teológica, dialogando também com a questão científica de como funciona a cabeça do homem e a cabeça da mulher. E aí, junta essas duas cabeças no casamento, por isso que vem a metáfora do quebra-cabeça, para a gente encaixar as peças para ter harmonia na relação conjugal. Então, esse trabalho é um trabalho que eu faço também com a missionária Leila, através de seminários e palestras que nós ministramos no Brasil aos casados. Muito bacana, obrigado, viu, pastor, pelo carinho. Aliás, ele falou que se você mandar mensagem lá nas redes sociais, que já apareceram aí para você, os contatos,
Mas se você não anotou, é só você ir lá no nosso perfil oficial do Instagram que você vai localizá-lo também, @programa Vejam Só. E se mandar a mensagem falar que viu aqui no programa, vai ter um desconto especial. Olha, mediante a sua palavra, eu vou ter que me comprometer a dar o desconto para manter a fidelidade com a clientela. Então, queridos internautas, vocês têm a minha palavra que o desconto está garantido. Aproveita. É duas coisas que aqui no Vejam Só a gente ama: livro e desconto. Só não peça para a taxa Selic aumentar de 13,75, senão a gente vai ter dificuldade. Não. Aí Esquece essas coisas. Vamos só trabalhar no desconto dos livros, não, porque para nós já tá bom já. Obrigado, pastor, de novo, pelo carinho e atenção com o programa. E o Vejam Só recebe hoje também aqui nos nossos estúdios, ele que também é um amigo aqui do Vejam Só, reverendo Jubal Gonçalves, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Jubal, meu irmão, obrigado pelo carinho. De novo, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Zeca. É sempre um prazer estar aqui com a voz afônica por conta da gripe. Mas louvado seja Deus, agradeço o convite e espero ser útil. A alegria é nossa em receber ele, fica tranquilo, irmão. Esse tempo de São Paulo não ajuda. Mas deve estar melhor do que lá no Paraná, né? Imagino, deduzo que sim. Na terra do leite quente, né? Lá no Paraná, apesar que o pastor Hélio falou que 12 graus lá, o pessoal tá andando de camisa de manga. Costumaram. Muito bem. 12 graus aqui, na igreja ninguém vai, né? Com 12 graus? Pessoal, alguns não, né? Alguns não. Aqui em São Paulo os crentes têm essa mania. Tá frio, hoje não vou na igreja. Lá no Paraná não dá pra falar isso. Não, o pessoal vai lá, põe sobretudo, gorro. E assim, a indumentária lá do curitibano geralmente é forrada com pele de carneiro. Então o pessoal vai preparado pro trabalho, pra escola, pra igreja. Boa. O problema não é o frio, a gente que não tem roupa pra ele, né, Jubal? Você já reparou aí, né? Isso. Já reparou. Reverendo, vamos começar com as informações da igreja também, o endereço certinho, dias e horários das principais atividades por lá, por favor. A Igreja Presbiteriana do Brasil em Poá é Oswaldo Teixeira, número 37, Vila Varela, Poá. Então, nós temos atividades e as fixas, nós temos as quartas-feiras, a nossa reunião de oração e estudo bíblico. E no domingo nós temos às 9 da manhã, escola dominical, e à noite, às 18 horas, o nosso culto. E aí você encontra a igreja nas redes, @IPBPoá. Você vai encontrar YouTube, Instagram, Facebook e o site da igreja, @IPBPoá. Boa. Inclusive, durante a fala do reverendo Jubal, nós já disponibilizamos aí para você as redes sociais, tá bom? Elas apareceram aí. Mas se você não anotou, perdeu, passou rápido, vai lá no nosso perfil oficial do Instagram, que vai estar tudo direitinho lá para você poder acessar, pegar os endereços e conhecer um pouquinho melhor do Ministério do Irmão, que também tem laborado nessa área de literatura também, sim, né, pastor? Sim. Sermão Expositivo, que é um livro aí publicado, lançado pela Mundo Cristão. Louvado seja Deus, temos tido um bom retorno, tem abençoado vidas. Você pode entrar em contato comigo, entrar na Amazon, enfim, você encontra Sermão Expositivo. Boa, eu tive recentemente lá numa grande editora também. Pois numa grande livraria aqui de São Paulo, tirando foto, o autor do livro, tá demais, Reverendo Jubal. Deixa eu aproveitar e dar outros contatos. Por favor. O meu pessoal no Instagram é @Jubal Gonçalves, não é? E também nós temos a equipe de música lá da igreja que disponibilizou as suas músicas no Spotify, em todas as plataformas digitais, inclusive no YouTube. Vila Voz. Confira, vale a pena. Vila Voz é o nome da banda que tem nos abençoado e tem servido o Senhor lá na Igreja Presbiteriana de Poá. E aproveito também para mandar um abraço para @Estilo Rouparia, que é uma loja de roupa bastante interessante, boa, lá na cidade de Poá. Mandar um abraço para os meus amigos. Boa, então aí os recados também e ficou inclusive as indicações para você quiser um pouquinho mais de literatura, de música também, para você poder acessar, tá bom? Para a gente começar, e antes até da gente colocar o tema aí para você, eu vou ler o texto bíblico que vai conduzir a nossa conversa, que é óbvio que nós vamos passar em outros textos também. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5.
Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Pois o versículo continua. Nós vamos nos deter essa parte. E a pergunta do Vejam Só de hoje é: o que Deus quer dizer com visitar a iniquidade dos pais nos filhos? Nós estamos falando aqui de alguma maldição hereditária, por exemplo. Nós estamos falando de consequências apenas dessas atitudes dos pais que os filhos vão precisar pagar, ou de algum outro problema relacionado ao pecado. Inclusive, quando fala aqui de 3ª, 4ª geração, algum problema com relação à salvação. O que nós estamos falando aqui? Meus convidados vão dar a resposta à nossa pergunta. Na sequência, vou abrir a oportunidade para você participar também. Pastor Éder, a palavra começa com o irmão. O que Deus quer dizer com visitar a iniquidade dos pais nos filhos? Esse debate tem uma problemática interessante. Vou até pedir licença para ler o texto da Escritura. Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que diz assim: não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Se a gente entende que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, como que eu consigo responder essa pergunta lendo esse texto? Se em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, a Bíblia diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não carregará a iniquidade do pai, nem o pai carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso ficará sobre ele. Então, introdutoriamente, reverendo Zeca, prezados telespectadores, nós temos um texto em Êxodo que nós devemos fazer a seguinte pergunta: foi dirigido a que povo? A nação de Israel? Se foi dito à nação de Israel, esse texto implica nos dias atuais para a igreja da contemporaneidade? Essa visitação que vai de geração a geração, isto é, até a 3ª, 4ª geração, dá base para uma maldição hereditária? Como hoje existem muitos movimentos, sobretudo neopentecostais, que fazem cultos para quebras de maldições hereditárias. E como dialogar o texto de Ezequiel 18:20, que a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então a gente pode pensar que Êxodo 20, verso 5, pode estar trazendo alguns casos de exceções dentro de uma regra, dentro de contexto de lei mosaica. Porque se a gente analisar alguns casos no Antigo Testamento, nós verificamos que esse texto de Êxodo 20, verso 5, se cumpre, por exemplo, com a família de Coré, Datã e Abirão. Se cumpre com a família de Acã. Mas você não vê o cumprimento desse texto em todos os casos, a não ser que em outros casos não há um relato bíblico sobre isso. Uhum. Então, aqui, além dessa pergunta tão problemática, é importante a gente tentar pensar a respeito. Eu vou tentar aqui, com a ajuda do nosso reverendo também, que está aqui para nos trazer as suas considerações, como podemos dialogar 18:20 de Ezequiel, a alma que peca, essa morrerá, e Êxodo 20, verso 5. Mas aqui eu já posso lhe dizer o seguinte: eu, como um teólogo doutrinário conservador e ortodoxo, entendo que na Bíblia não há contradições.
Eu posso ter as minhas limitações no meu intelecto para entender essa complexidade, não é, do assunto. Mas a Bíblia não tem contradições. E dentro disso, vamos, daqui a pouquinho, falar um pouco mais. Aprofundar essa temática. Aprofundar um pouco mais. Claro, com certeza. Reverendo Jubal, quero ouvir as considerações iniciais do irmão também. O que Deus quer dizer com essa visitação da iniquidade aqui dos pais nos filhos? Pois bem, quero parabenizar o programa, a pauta, porque o tema é bastante oportuno, muito interessante, muito relevante. Já vou adiantando, pastor, que nós partimos do mesmo pressuposto, de que não há contradições bíblicas e de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Essa foi uma máxima, inclusive, propagada por Martinho Lutero sobre hermenêutica por ocasião da Reforma Protestante. Então, de antemão, eu posso afirmar que o texto não está se referindo à maldição hereditária. Mas eu acho que é importante nós analisarmos que o povo de Israel havia permanecido 400 anos no Egito e gerações de judeus haviam desaprendido a servir o Deus verdadeiro. O Senhor, portanto, levanta Moisés para tirar o povo do Egito e peregrinar rumo à terra prometida, peregrinação que durou 40 anos. E essa peregrinação, ela aponta para a peregrinação dos crentes aqui nessa terra, até o dia em que o Senhor há de nos buscar e para inaugurar um tempo chamado eternidade. E essa afirmação e esse texto está inserido no Decálogo, nos 10 mandamentos. Agora, notem, nós podemos dividir a lei de Deus em pelo menos 3. A lei civil, que era a teocracia, a lei que o Senhor apresentava, impunha a Israel como nação estabelecida e organizada. E aí o Senhor tira Israel do Egito e aquelas gerações haviam ter que retomar essas lições e esses princípios acerca de um só Deus. Temos a lei cerimonial, que é toda aquela lei cultica, litúrgica e aspectos, portanto, que foram abolidos conforme Colossenses 2:16 e 17 com a vinda de Cristo, e a lei moral, que são aquelas leis que perduram para todos os tempos, não é? Literalmente. E os 10 mandamentos consistem em lei moral. E essas palavras, elas são implicações do segundo mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Aí você em casa talvez tenha respondido: amarás o Senhor teu Deus. Errou, hein? Essa é a pegadinha, normalmente as pessoas erram. Jesus, quando resumiu os 10 mandamentos, resume em 2. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque a primeira tábua continha leis que dizem respeito ao nosso relacionamento direto com Deus, e a segunda tábua, leis que dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Então, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Aí vem o texto. Uma das razões para nós não fazermos imagem de escultura é que Deus é um Deus ciumento. Aliás, é isso mesmo, Deus zeloso, a palavra pode ser aí traduzida por ciumento, do hebraico canim, que é a ideia de o Deus que cuida. Mas, vejam, esse não é aquele ciúme exacerbado, inseguro, não. É o ciúmes daquele que zela e quer exclusividade. Deus quer ser adorado exclusivamente. E ele diz: eu sou o Senhor aí é Yahvé, o Deus pactual, Deus fiel, Deus autoexistente. Aí continua o verso 5. O Senhor teu Deus, Elohim, que é o Deus poderoso lá de Gênesis 1, capítulo 1, verso 1. Deus zeloso, conforme nós vimos, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Inclusive, Zeca, a tua versão traduz visito como mesmo? Desculpa. Eu sou um Deus zeloso que castigo. Que castigo. A palavra... A NVI. A NVI. A ARA, né, atualizada, possivelmente a corrigida também, sim, traduz por visito,
que é uma palavra ipacade, que tem dois significados: ou ser gracioso com alguém, ou punir. Mas que contrassenso, que extremos. Daí a ideia de visitar. Porque Deus, quando visita, ele visita ou para abençoar, Sim. ou para punir. Mas o texto não está falando de maldição hereditária. E aí a linha que eu quero seguir é, primeiro, o que o texto não está dizendo? E aí eu já afirmei. E segundo, se o texto não está se referindo à maldição hereditária, o texto está se referindo a quê? Exatamente. Talvez esse seja o grande ponto de interrogação aí, como contraponto o texto que o pastor já colocou aqui de Ezequiel também, né, dizendo que quem pecar vai pagar. Mas eu não sei, acho que até pelo que eu entendi da fala dos irmãos, parece que tem algo nessa questão aqui que é mais relevante. Não sei se por conta da adoração, de adorar outros deuses, se isso pode ser um caminho. Bom, vamos ver aí na sequência. Deixa eu só abrir a oportunidade para quem nos assiste participar também, votando nas nossas enquetes. Vai lá, @programa Vejam Só. Acesse nosso perfil no Instagram e localize as enquetes e participe, vote, dê a sua opinião, contribua com o programa. A enquete que nós colocamos lá é a seguinte: o princípio da visitação da iniquidade dos pais nos filhos ainda é aplicável hoje? Aí você vai ter as seguintes opções lá para você. Sim, primeira opção. É uma expressão da justiça divina que continua relevante, ou seja, é a mesma aplicação, não mudou nada. Segunda opção, não. É uma ideia ultrapassada que não se aplica na era da graça. Nós estamos falando de duas distinções aqui do Antigo e do Novo Testamento. E a última opção é um depende. Alguns aspectos podem ter relevância, outros não. Então vá lá, acesse, vote. Na postagem seguinte, você justifica a sua escolha, tá bom? Por que você foi por um ou por outro caminho. Pastor Éder, o irmão falou para a gente observar para quem esse texto foi escrito. A gente pode afirmar, então, que a partir dessa sua análise, nós estamos falando aqui de uma aplicação única e direta para o povo judeu? Ou até no povo judeu talvez seja muito amplo. Para a nação judaica aqui? O texto, ele está falando com a nação de Israel. Isso é ponto muito claro nas Escrituras. Depois a gente pode ampliar um pouco mais esse leque, reverendo Zeca, porque a gente vai também entrar nas questões que envolvem os nossos dias atuais, porque a pergunta e o tema do debate, acredito que tem como objetivo os internautas e os nossos telespectadores entenderem se eles que são pais e filhos, se eles receberão a visitação de Deus até a 4ª geração, que é a aplicação do texto. Mas, grosso modo, eu posso trazer aqui algumas informações ou alguns pressupostos que conceito de iniquidade. O texto do Êxodo fala que Deus visita a iniquidade dos pais, não é isso? Conceito de iniquidade no sentido de pais que são judeus e que negam a lei, desobedecem a lei e por essa razão são iníquos. E aqui eu entendo que iniquidade tem um conceito de pecado um pouco mais agravante, pelo fato de ser conhecedor da lei, mas ser um não praticante da lei, ou um pai que odeia a lei pelo seu caráter iníquo. Então, dentro de um lar, de um clã familiar, de uma família nuclear, os filhos podem ter os pais como referência. Se o pai é um iníquo, um pecador contumaz, um desobediente da lei, dentro da época que a gente está analisando, que é o texto do Êxodo, existe uma possibilidade que esses filhos pratiquem as mesmas obras dos seus pais iníquos. E, nesse sentido, se esses filhos, que têm os seus pais como referencial, o pai é iníquo e esses filhos seguem a mesma toada da iniquidade dos seus pais,
Então, nesse sentido, a lei da colheita e da semeadura virá certamente sobre essa família. Mas daí não como uma aplicação de maldição, mas... Não, eu também defendo o mesmo posicionamento do reverendo, que não há uma questão de maldição hereditária, sobretudo porque a palavra de Deus diz no livro de Gálatas que Cristo se fez maldito por nós, ou seja, a obra redentora do Calvário destituiu toda a maldição, se é que existia. Agora, a gente pode reverberar um pouco mais essa questão das consequências dos pais sobre os filhos, até num exemplo contemporâneo, para os internautas entenderem. Digamos que uma mãe, hoje, seja gestante, e ela é uma fumante. Ela fuma durante o período da gestação. Então, a literatura científica, médica, corrobora, através de dados científicos, que uma mãe gestante, que é fumante praticante, ela vai trazer, através da nicotina, prejuízos na saúde do seu bebê. Então, nesse sentido, existem aí causa e efeito por uma mãe que tem uma prática de um vício num período de gestação, e isso impacta negativamente no seu filho, na sua filha que vai nascer. Depois nós vamos voltar nessa questão do impacto, mas, Reverendo Jubal, eu quero ouvir o irmão também, em cima dessa perspectiva aqui que o pastor Éder levantou, analisando essa temática do texto de Êxodo para aquela nação, para aqueles pais que faziam parte desse povo escolhido. Certo. A gente, então, não pode fazer a mesma aplicação para os pais que hoje fazem parte da igreja? Sim. E que não instruem, não ensinam. São iníquos, como ele citou aqui. E o irmão, que é um teólogo aliancista, vai defender essa ideia, né? Isso que os filhos fazem parte da aliança. Embora o que nos une seja mais numeroso do que o nos separa, se pegou a divergência. Isso mesmo. Primeiramente, iniquidade. A palavra iniquidade, ela se refere àqueles pecados que não nos sensibilizam mais. Tá. Então, você pratica o pecado uma vez, você chora, segunda vez chora menos. Você é até um crente. Mas em algum dado momento, você não se sensibiliza mais com aquele pecado. Então, a iniquidade é uma referência a esses pecados contumazes. Né? Agora, a minha linha e o que eu entendo é que nós estamos debaixo de uma mesma aliança, de um mesmo pacto, de Gênesis a Apocalipse. Sim, a Bíblia ela não muda, embora a teologia como ciência ela mude e haja alterações, mas a Bíblia não muda, obviamente. E aí eu prefiro um termo usado pelo Dr. Van Groningen, de um teólogo holandês contemporâneo, faleceu há pouco tempo, historicamente falando, né, o termo pacto da criação. Porque Deus fez um pacto com Adão e Eva, embora nós só encontremos a palavra pacto no Antigo Testamento, lá para Gênesis, depois do dilúvio, que é a palavra berit, mas a palavra se refere a um pacto que foi renovado. Então Deus faz um pacto com Adão e Eva, esse pacto é renovado com Noé, e os pactos que nós vemos ao longo da história não são pactos diferentes, são aspectos do mesmo pacto. Tanto que a lei, os 10 mandamentos aqui, eles devem ser aplicados não só a Israel lá do passado, não é comunidade da aliança, mas ao povo de Deus hoje. Tanto que nós guardamos os 10 mandamentos. Há no 4º mandamento o aspecto cerimonial, que diz respeito ao dia de guarda, não é? Nós não guardamos mais o sábado, e esse é o aspecto cerimonial. Mas nós continuamos guardando um dia, e não é qualquer um, não é bagunçado. Esse dia é o primeiro dia da semana, conforme nós encontramos nas Escrituras. Né? Então, essa palavra se refere à igreja hoje, com toda certeza. E principalmente nesse aspecto dos pais, do ensino, do exemplo, Sim. Da atitude diante desses filhos da aliança. Com certeza, com certeza. E aí, deixa eu só dizer só mais uma questão, corroborando com o pastor, quando cita Ezequiel 18, né? Verso 20. Isso. Agora, olha o que diz a partir do verso 14. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes,
não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, e o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo viverá sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. E notem que no verso 2 tem aquela máxima, aquele ditado: os pais comeram uva e os dentes dos filhos se botaram. Esse era o contexto do exílio, né? Uhum. O povo exilado dizendo: olha, o que nós estamos fazendo para estar aqui? A culpa não é nossa. E aí, esse era um ditado popular. Aí Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo, deixa claro nesse texto, do verso 14 ao verso 20, que cada um é responsável por si, embora Êxodo 20 fala da influência dos pais sobre os filhos. Eu queria aproveitar esse gancho, então, e falar um pouquinho sobre esse conceito. Fico com a impressão que o termo maldição hereditária, ele carrega um conceito teológico até, que eu não sei se de fato ele deveria carregar. E eu queria começar por aí, pastor Eric, porque quando a gente fala de maldição hereditária, nós estamos falando de uma questão espiritual que o pai passa para o filho, alguma questão que ele fez. Tem muitas igrejas que trabalham, às vezes, com magias, ou pessoas que eram de outras religiões e que traz isso para casa, e que tem uma série de coisas. É correto a gente pensar nesse conceito aí, dessa maldição espiritual, vamos dizer assim? Reverendo Zeca, prezados telespectadores, eu já estou na Assembleia de Deus aí já há alguns anos, décadas, né? Mas, assim, dentro da década de 90, vou fazer um recorte temporal a partir da década de 90. A Assembleia de Deus recebeu muitas sugestões de campanhas de maldição hereditárias que precisavam ser realizadas para quebrar essa maldição que estavam sobre a família. Eu não vou citar aqui nomes por questões de ética, mas dentro dessa década de 90 que eu presenciei, fui testemunha ocular, movimentos religiosos trazendo novidades, conseguiram alguma inserção em alguns arraiais assembleanos, fazendo até campanhas de quebra de maldição. A Convenção Geral se posicionou, a CGADB, através do seu comitê de ética, rechaçando categoricamente a prática da maldição hereditária. Então, dentro do contexto assembleiano, do qual eu pertenço e sou pastor, a maldição hereditária é uma prática nociva que não tem respaldo bíblico e que isso, de fato, é prejudicial na saúde espiritual da igreja evangélica, seja institucional como o corpo de Cristo. Mas esse problema, ele ganhou depois mais volume da maldição hereditária com os movimentos neopentecostais. Os movimentos neopentecostais até hoje advogam esses ensinamentos, realizam encontros, práticas da maldição hereditária, e exatamente por causa da exegese, da interpretação incorreta das Escrituras. Então, por essa razão, eles pegam um texto sem o contexto, pelo seu pretexto, inventam uma teologia, se é que eu posso dizer que há uma teologia nisso, mas o impacto deu uma chacoalhada lá no arraial assembleiano, mas hoje eu posso dizer para o senhor, aos telespectadores,
que a Convenção Geral tem se posicionado, desde quando surgiu esse problema, de uma forma mais, assim, institucional, né, da maldição hereditária, rechaçando de forma categórica tal prática. Boa. Só que tem um detalhe. Claro. Eu conheço muitos crentes, inclusive assembleianos, que creem na maldição hereditária. Então, é importante aqui esse debate, esse tema, e deixar claro aos nossos internautas, telespectadores, que os textos sagrados que foram lidos e os que serão lidos aqui sobre essa passagem da visitação de Deus não tem nada a ver com a questão da maldição hereditária. Então, pastor Jubal, eu fico com a impressão que o conceito do termo ele está impregnado de talvez até uma doutrina, né? Então, quando a gente falava daquele movimento de batalha espiritual, por exemplo, que todo crente acredita numa batalha espiritual. Sim. Mas quando você falava isso, o termo batalha espiritual carregava um conceito que eu tenho certeza que o irmão, por exemplo, nunca defendeu. Mas quando o irmão fala, por exemplo, dessa questão do exílio, o texto de Ezequiel é emblemático nisso, de que os filhos estavam pagando pelos erros dos pais. Então, os pais pecaram, Deus visitou e os filhos agora pagavam por aquilo. Eles estavam no exílio, estavam presos. A gente não pode falar de uma maldição no sentido de que esses erros cometidos terão consequências? Na verdade, o texto de Ezequiel, o trecho que eu li, combatia esse entendimento de que os filhos são responsáveis pelo pecado dos pais. Exatamente porque aquilo que os exilados enfrentavam era uma consequência natural do erro dos pais, mas não uma maldição hereditária. E se os filhos estivessem no lugar dos pais, certamente não fariam diferentes também. Sim, sim. Então, mas é nesse sentido de uma consequência do pecado. Por exemplo, consequência. Até para trazer algo mais claro aqui. Um pai que bebe. Uhum. Não necessariamente o filho vai ser um alcoólatra. Muito pelo contrário, às vezes a gente vê a maioria dos casos, o filho nem quer saber de álcool por conta da experiência. Sim, sim. Mas o filho vai ter problemas financeiros, porque o pai gastou todo o dinheiro da família na bebida. Uhum. Não tem herança, sim, por exemplo. Com certeza. Chamar de maldição talvez seja um termo que aqui o entendimento teológico vai ter outro, mas a consequência vem. Sim, sim. É que o que tem... O irmão foi muito feliz quando traz o que tem por detrás do termo, da expressão maldição hereditária, que é fruto do nosso sincretismo religioso no Brasil. Sim. Não é? Então, todo mundo teve um pezinho lá no centro de macumba, no catolicismo, e a gente acaba carregando esse bojo. Às vezes temos um encontro com Cristo Jesus, mas ainda ficam implicações, né? Decorrências disso tudo. É o tal do sincretismo religioso, a coxa de retalho. Agora, o que a maldição hereditária ensina é de que, olha, seu pai pecou, independente de você ser um crente, essa maldição Sim, está sobre você, presente. Você vai ter que ir para a igreja e quebrar essa maldição. Não. Né? Há vários textos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Não é? Galatas 3,13, ou ainda... e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas ou antigas se passaram e se fizeram novas todas, segundo aos Coríntios 5,17, ou ainda, nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus, Romanos 8,1. O ponto é, foi feito um trabalho lá sobre a minha família. Você aceitou Jesus? Acabou. É tudo por terra. Você não precisa fazer uma quebra específica de maldição. Agora, o que Êxodo 20, portanto, está tratando é de consequência natural de pecado, e a gente vai ter mais um tempinho para discorrer sobre. Né? Sim. E eu acho que é importantíssimo a gente fazer essa distinção para a gente entender que consequências existem. Existem. E que a família pode pagar por ela também. Então, essa visitação que nós estamos vendo aqui, ela acontece. A consequência, ela existe, mas que fique muito claro que não tem nenhuma relação com maldição hereditária. Não é? Como foi muito bem dito aqui, a questão do cativeiro babilônico que os judeus eles enfrentaram mediante as consequências do que aconteceu no passado. Isso é muito claro nas Escrituras. Mas eu quero deixar aqui um texto que está em Gálatas, capítulo 6,
versículo 7 e 8, que diz assim: não os enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida. Então, fique muito claro aos telespectadores, internautas, que a responsabilidade moral e espiritual dos indivíduos é uma consequência daquilo que eu planto, daquilo que eu, Éder William, planto no meu cotidiano. O que eu planto, telespectador, certamente eu vou colher. Então, se você é crente em Jesus, é importante que você fique tranquilo que sobre você não repousa maldição. Já foi lido aqui o texto de Gálatas. Cristo no Calvário já resolveu esse problema. Você está salvo, seu nome está no livro da vida. Todavia, a questão da colheita e da semeadura é uma lei irreversível. Então, tem crentes aí que no passado pregresso tiveram uma vida pecaminosa. Digamos que foram alcoólatras. Vou partir desse pressuposto. E você aceitou Jesus, agora é um crente salvo. Vai para o céu, amém, glória a Deus. Mas se Jesus não curar o seu fígado, você vai carregar no seu cotidiano, mesmo você crente, as consequências do álcool que foi deteriorando o seu fígado. E Deus, na sua soberania, ele pode lhe curar, como pode não te curar. Mas o mais importante, ele já resolveu, que foi a sua salvação. Muito bom. Mas, contudo, entretanto, porém, como a minha função aqui é apertar vocês, e como vocês estão fugindo aí dessa questão, eu vou apertar agora. Sim. De fato, pode carregar no fígado se Jesus não curar. Mas já existem pesquisas, inclusive científicas, que corroboram com a questão genética. E que, por exemplo, às vezes por abuso, questão renal, a questão cardíaca, tudo isso pode passar do pai para o filho. Mas mesmo assim não é uma maldição, é uma consequência natural. Não é maldição nesse sentido neopentecostal de que você tem que quebrar a maldição. Não é maldição, mas não é uma colheita, a lei da semeadura? Sim, com certeza. Mas o filho não plantou nada. Sim, não, é verdade. A questão aqui é semântica, né? Porque nós estamos debaixo de maldição quando desobedecemos a Deus, sim. Até mesmo os crentes, né? Porque a obediência traz bênção, embora não façamos barganha, e está tudo debaixo da graça do Senhor, e a desobediência é maldição. Mas é que quando a gente está trabalhando com maldição hereditária, a gente não está trabalhando com essa ideia bíblica, a gente está trabalhando com uma teologia, uma heresia. E o que essa teologia diz é que é, de fato, não uma consequência natural, conforme a gente tem falado aqui, mas é uma maldição mesmo. Tá? Você tem que amarrar, você tem que fazer trabalho contrário para acabar com essa história, não é? Mas aí, voltando para o texto, Não estou saindo do texto. Não foi isso que eu quis dizer. Não, me perdão, foi isso que eu quis dizer, não. Tô brincando, Mas, não foi isso. O que eu quis dizer foi, eu respondi sua pergunta, respondeu. E aí eu queria falar um pouquinho mais do texto. E vou pedir licença, já que a gente quebrou o gelo. Eu fiquei sabendo que você é vascaíno, por exemplo. Meu Deus. Verdade. Não é? E a influência do pai, certamente. Total. Percebe? Não foi maldição. Foi influência natural. Entende? Nos anos 90 não era maldição mesmo, não. Mas de lá pra cá, o Farz é pesado. Bom, isso é outra história. Não muda de assunto. Volta pro texto agora. Mas quanto ao texto, terceira e quarta geração não é literal. Não é que Deus vai amaldiçoar até quarta. Então vamos contar. Primeira, segunda... Não é isso. É feito um contraponto. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta, mas visita de forma graciosa aqueles que obedecem até 1000 gerações. O que o texto está nos ensinando é que a misericórdia de Deus, ela sobrepõe muito mais sobre a sua ira. E como pais, muitas vezes nos iramos quando os nossos filhos desobedecemos. Mas o nosso amor, a nossa graça é muito maior. Então, daí essa relação de terceira e quarta, né, aqueles que desobedecem, e 1000 gerações, aqueles que obedecem. Boa.
O pastor Jubal falou aqui um tema que na hora me veio um salto. E eu quero colocar essa pergunta aqui para o pastor Éder, aqui, que ele falou que nós estamos debaixo, né, nós não estamos, né, na verdade, ele falou, debaixo dessa maldição. E aí me veio aqui, inclusive quando a gente falou da questão do pacto, que nós estamos debaixo da maldição de Adão. Não é uma maldição hereditária nesse sentido, pastor Éder? Olha, se a gente pegar, por exemplo, o Salmo da Penitência, que é o Salmo 51, me permita fazer essa leitura para a gente dialogar um pouquinho. Que é o Salmo 51. O salmista diz assim: Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Aí você fez aquela pergunta relacionado à questão que é comprovado cientificamente. Porque quando a gente entra no consultório, telespectador, o que é que o médico pergunta? A sua mãe é diabética? Seu pai teve problema do coração? Tem caso na família. Sua avó, alguém teve um problema XYZ? E a gente vai dando as informações familiares para o médico que foi treinado em medicina para ele fazer o desenho do diagnóstico. Uhum. Porque o nosso DNA, os cromossomos, X, Y, etc., dos pais, os filhos herdam. Só que este tema não dá conta da gente responder o problema, porque existem coisas que a Bíblia não entra nas suas particularidades, e não fugindo do tema, mas dentro do tema, eu vou ler esse texto aqui em João capítulo 9. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Este homem ou seus pais? Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Então, os desígnios de Deus, a teologia não dá conta. Uhum. A grandiosidade de Deus, os livros e as bibliotecas das teologias não dão conta. Então, queridos internautas, olha o caso do cego de nascença. Jesus disse que nem ele pecou para nascer cego e nem os pais. Isto aconteceu para que as obras do Senhor fossem manifestas e o Senhor fosse glorificado. Agora, é claro que geneticamente nós herdamos o DNA dos nossos pais, não é? E isso pode trazer implicações nas questões da nossa saúde, da composição do nosso corpo. Mas isto não significa que seja uma maldição hereditária. É apenas uma herança genética dos pais nos filhos. Eu vou precisar chamar um intervalo, mas, Jubal, eu quero 2 minutinhos ainda de uma palavra sua, em cima, inclusive, do texto que o reverendo Éder leu, de João 9, aqui do cego de nascença, só para mostrar que eu não estou fugindo do texto. Porque o pessoal ali questionou Jesus. Não. O pessoal questionou Jesus ali em cima dessa ideia que nós estamos batalhando aqui. Exatamente. Ou laborando aqui, melhor dizendo, né? Da maldição. Ou seja, eles tinham esse conhecimento daquilo que o texto sagrado dizia. Essa não é uma heresia contemporânea. Pronto. Essa é a ideia. Tá aí. E eles questionaram Jesus. Jesus, se ele está assim é porque alguém pecou. E eles queriam saber quem. Eu imagino que muito baseado nessa identificação e proximidade que eles tinham com o texto bíblico também. Ezequiel 18, Ezequiel 33. Na verdade, aquele texto de Ezequiel 18, os nossos pais comeram ovos, nossos dentes é que se embotaram, possivelmente era uma interpretação de Êxodo 20, verso 5 e verso 6. Uhum. Né? Então, de fato, essa não é uma heresia nova. Isso vem desde o tempo do exílio, ou quem sabe antes, né? Sim. Mas esse assunto continua sendo relevante, continua sendo importante. Sim, e principalmente por esses aspectos da gente querer achar, não sei se a palavra certa seria um culpado por aquilo que acontece. É a nossa tendência natural, né? Então, não, desde o Éden, né? Sim, Deus exato. chega e vai perguntando para todo mundo, né? E todo mundo vai transferindo a culpa, né? Ninguém assume, né? Ninguém assume o erro. Isso mesmo. Então, talvez seja uma tendência que vem daí. A gente sempre quer procurar um culpado. E às vezes... e aqui não é pejorativamente nada, mas às vezes o diabo que leva a culpa.
de tudo, assim. E a gente esquece da nossa Da responsabilidade. nossa responsabilidade. Isso mesmo. Da nossa Exatamente. responsabilidade. Tem gente que o diabo tenta, mas às vezes a gente tenta o diabo, né? O pessoal brinca, né? Que tem uns que o diabo olha e fala assim, nem precisa. Ah, é? Não, e tem um Nem caso vou que a me gente mexer fala com até isso daí. em forma de anedota, se é que eu posso chamar isso de anedota, que existe a possessão demoníaca, que o diabo entra na pessoa, mas existem casos que a pessoa entra dentro do cão. É. Claro que eu estou falando aqui, Sim. tá, telespectadores, tá? É uma... extrapolando. É, eu estou apenas Mas sim, aqui, é uma do ficção pecado, para a gente quebrar um pouquinho o gelo. Sim, do pecado que habita em nós, né? É. Eu já li o Salmo da Exatamente. Penitência também, que fala bastante disso. Mas eu preciso chamar o intervalo. Felizmente, nosso tempo passa muito rápido, mas eu quero te convidar a ficar ligadinho aí, depois do intervalo, no próximo bloco, considerações finais, mas principalmente uma aplicação para você que nos assiste. Poxa, o que você precisa levar de fato para a sua vida cristã, para a sua caminhada cristã, disso tudo que a gente conversou aqui. Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, telefone da grade na tela. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras, o Vejam Só indica para você a grade, parceira aqui do Vejam Só, mais de 20 anos caminhando junto com o programa. Código 11 3115-0819 é o telefone da Secretaria-Geral, mas se você preferir, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, porque esse número é o WhatsApp também, tá bom? Tá aí na sua tela, código 11 3115-0819. Além disso, vou deixar aqui para você as redes sociais da HIT e o site da HIT. Conheça um pouquinho melhor a nossa programação, se informe, eu tenho certeza que você não vai largar mais a HIT, não vai trocar de canal. Uma programação de qualidade, pensada para você, para sua família, para te oferecer conteúdo e sempre conteúdo pautado nas Escrituras Sagradas, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já de volta com o Vejam Só, hoje tentando entender, né, e falando um pouquinho mais sobre o que significa, né, essa visitação da iniquidade ou da maldade dos pais nos filhos. Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Éder William e também o reverendo Jubal Gonçalves, que na sequência vão fazer as considerações finais e oferecer para você uma aplicação do tema. Fica ligadinho aí. Antes disso, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, nos acompanha e manda sua foto participando aqui do Vejam Só. Acesse as nossas redes sociais. Se você ainda não curte a nossa página no Facebook ou ainda não nos segue lá no Instagram, você pode fazer. Você nos localiza por programa Vejam Só. E a partir do momento que você faz parte ali da nossa rede social, vá nas mensagens e por lá mande a sua foto. Faz uma selfie mesmo. Aproveita que você está assistindo o programa agora, faz uma selfie bem simples, básica, rápida e encaminha. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Nós vamos te mostrar aqui no programa e você vai concorrer ao nosso brinde, ao nosso presente, tá bom? Do Vejam Só, para você. Vamos às fotos, por favor. Coloca aí a primeira delas, que vem lá da cidade de João Pessoa, na Paraíba. E quem aparece aí acompanhando o Vejam Só é a Vitória Santos, nossa telespectadora lá de João Pessoa, tá vendo, ó? Fez ali uma selfie e mandou. Vitória, minha irmã, obrigado, viu, pelo carinho, por acompanhar o programa. Nossa oração é que o programa seja bênção aí na sua vida e, obviamente, na vida de todo mundo aí de João Pessoa que nos acompanha também. Um grande abraço, tá bom? A próxima foto vem lá da cidade de Paulista, em Pernambuco. Belíssimo estado de Pernambuco. E quem aparece aí para você é o Wellington Dias, nosso telespectador lá de Paulista. Obrigado, Wellington, meu irmão, pelo carinho, pela audiência. Um grande abraço aí a você, toda a galera que nos acompanha em Pernambuco também. Encerramos o nosso passeio pelo Brasil aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Caetano do Sul. Walter Almeida é o nosso telespectador. Tá aí o Walter, ó. Fez do jeitinho também, ó. A selfie mandou. É fácil, é rápido, faz você também, participe. Walter, meu irmão, obrigado pelo carinho. Deus abençoe demais a sua vida. A oração é que o programa seja bênção, tá bom, meu irmão? Fica aqui nosso abraço carinhoso. Põe na tela aí, por favor, a imagem do nosso brinde. Nós vamos mandar aí na sua casa.
essa belíssima caneca, tá bom? Para você poder tomar o seu café, seu chá. Manda sua foto e participe. Tá quase terminando o mês de julho aqui, mas ainda dá tempo de você participar, tá bom? E nós vamos mandar essa caneca aí na sua casa, ou se de repente você estiver próximo aqui dos nossos estúdios, a gente pode combinar de você vir aqui assistir um dia a gravação e levar a sua caneca também, tá bom? Então vai lá e participe. Tô esperando a sua foto, tá bom? Bom, vamos lá, meus irmãos. O tempo é bem curtinho, 3 minutos então para cada um. Considerações finais de uma aplicação. Reverendo Jubal, vou começar esse bloco com o irmão, por favor. O que o texto então quer dizer e quais as implicações disso? Isso. Jonathan Edwards é conhecido como um dos maiores teólogos e filósofos americanos, um avivalista do século XVIII. Deixou um legado impressionante, mas o maior legado diz respeito à sua descendência. Olha que interessante. De Jonathan Edwards vieram 3 presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais de exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. O ponto é que a graça é maior que o pecado. E Cristo fez-se maldição em lugar dos remidos. O meio em que vivemos é importante, mas não é determinante. Mas nós temos grande influência sobre os nossos filhos. Provérbios 22:6 diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, que quando for velho não se desviará dele. Sim, há implicações, é tema para um outro debate. Mas, apesar da influência que devemos, e boa influência, que devemos exercer sobre os nossos filhos, não se acha, ou não pense você que vai para o céu porque teve um pai pastor, uma avó do círculo de oração. Você precisa buscar o Senhor e ter este encontro pessoal com Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, Reverendo Jubal, pelo carinho, pela atenção com o programa, pela aplicação oferecida aí, de fato, pelo tema também. Disponha sempre. Deus continue te abençoando. Amém. A vida, o ministério do irmão. Só para reforçar, os contatos que o Reverendo Jubal disponibilizou estão para você à sua disposição lá no perfil oficial do Instagram do Vejam Só, @programa Vejam Só. Chega por lá que tá tudo direitinho para você também. Pastor Éder, 3 minutos para o irmão, por favor. Nossa gratidão a Deus. Retornar aqui no Vejam Só é sempre uma alegria. Rever o reverendo Zeca, conhecer o reverendo Jubal e louvar a Deus pela vida de todos os telespectadores. Abraços à esposa, a missionária Leila, aos filhos Lucas, Mateus e Tiago, a norinha Natália, o meu querido estado do Paraná, a nossa cidade de Fazenda Rio Grande, pastor Dênio, que é o nosso presidente lá da Assembleia de Deus. Queridos internautas, as considerações são as seguintes. Digamos que na sua árvore genealógica, os seus antepassados, tataravós, trisavós, bisavô, avô e pai, foram pessoas que tiveram uma vida pregressa. E todos tiveram uma vida sem conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Através de você, você pode quebrar isso. Você pode aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a Bíblia diz em Gálatas que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, esta palavra é para você. Não repousa sobre a sua vida a maldição hereditária, mas repousa sobre você a promessa do Evangelho. Todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador é salvo, tem o seu nome escrito no livro da vida, e Jesus no Calvário disse: tetelestai, está consumado. Amém. Que bênção. Obrigado, pastor Éder, também pelo carinho com o programa, pelas considerações e principalmente pela aplicação também da palavra e da meditação nessa noite, que eu tenho certeza que foi edificante aí na sua vida também. Leve o nosso abraço, toda a igreja, família também, e os contatos do pastor Éder estão à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Chega por lá que tá tudo direitinho para você.
Antes de encerrar, vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete, por favor. E nós perguntamos para você se esse princípio aí, essa visitação da iniquidade nos pais, nos filhos, né, dos pais nos filhos é aplicável hoje. 27% escolheram a opção sim, é uma expressão da justiça divina e continua relevante. 29% escolheram a opção não, que é uma ideia ultrapassada e que não se aplica na época da graça. E 44% escolheram a opção depende. Alguns aspectos podem ter relevância, outros não. E eu espero que, de fato, o programa de hoje tenha contribuído para todo mundo que votou e participou aí a ser levado a uma reflexão, a um entendimento mais profundo desse tema que, de fato, é muito polêmico e gera muito debate também. E aqui no nosso pensamento evangélico nacional tem, de verdade, algumas vertentes sobre o assunto. Quero agradecer demais a você que participou, que deu carinho da sua audiência. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Sempre preparado, com muita dedicação, com muito carinho para você que nos acompanha. Forte abraço e até a próxima!